Encerrar a sessão, eu concedo a palavra ao líder do PDT, tendo em vista que o deputado André Figueiredo não tinha falado como líder. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputado. Senhores deputados, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, nós do PDT estamos vindo no dia de hoje registrar esse infeliz ato, esse momento desagradável e que vai ficar marcado para a história daqui da Câmara dos Deputados. Primeiro, essa casa, ela tem tradição. Os grandes líderes desse país passaram pela Câmara dos Deputados. Inadmissível, primeiro, já foi um erro os deputados permitirem que a sessão fosse conduzida da forma que foi conduzida hoje. Foi aberta sem ter o quórum necessário. Ali já foi um erro. Segundo erro, o presidente tirar o direito dos líderes a falar pelo seu tempo de liderança. Artigos 6 e 7 do regimento comum do Congresso Nacional. A qualquer tempo, o líder pode pedir a palavra para fazer a sua comunicação. Isso aqui é tradição. Tradição, presidente. E aí o que aconteceu? Nós, durante o dia, permitimos que ele ligasse o trator e não deixasse, desrespeitando todo o tempo, cortando o microfone dos senhores, cortando o microfone, a voz dos deputados. Absurdo, porque nós ficamos calados. Chegou ao ponto de ele encaminhar uma votação pelo meio, no meio encerrar a votação e simplesmente declarar. Tanto estava errado que voltou atrás e a Câmara, de forma altiva, derrotou o veto. O Senado, infelizmente, não fez seu papel. A população, infelizmente, rural, que vai pagar o preço porque não vai ser beneficiada com esse programa de reforma das famílias, das casas. Mas aqui o registro que eu quero fazer, e aí foi o motivo da indignação, quando todos nós viemos aqui para frente, foi: pedimos o tempo de orientação, não deu. Pedimos pelo partido, não deu. Questão de ordem, não deu. Simplesmente desligou os microfones. Qual era a única chance e a única maneira de chamar a atenção do presidente, que ali diz que está como presidente, mas se comporta totalmente como presidente, só se for do partido dele, no estado dele, ou chefe do seu grupo, porque aqui como líder, como um presidente que possa discutir com as forças políticas, está longe. Vossa Excelência está muito aquém de qualquer outro líder que tenha passado pela presidência do Congresso Nacional. Vossa Excelência não me ameaçou dizendo que vai me representar no Conselho de Ética da nossa casa. Me represente, Vossa Excelência. Pode entrar. Sabe por quê? Porque eu vou ter o orgulho de mostrar para o Brasil que Vossa Excelência, além de ditador, não tem condições de discutir com os deputados. Fico ameaçando eles no Conselho de Ética. Sabe por que o senhor está me ameaçando? Cortar minha palavra. Onde já se viu cortar a palavra de a liderança de um partido? Aqui, inclusive o partido de Vossa Excelência, eu me dou muito bem aqui na casa. Essa emenda era de um colega meu, deputado do meu estado, deputado Wilton Rocha. O destaque era do PDT, ou seja, não era emenda de oposição em governo, era uma emenda para o Brasil. Infelizmente, Vossa Excelência, que diz que vem de um estado de muitos homens, lá no Maranhão tem muito cearense, e cearense cabra macho e educado e gente do bem. Não gente mal educada e metida a ditador como Vossa Excelência. Portanto, lá no Maranhão também lá no Maranhão tem muito homem que não treme em braço, não treme em mão, mas também lá a gente não fica calado para qualquer tipo de pessoa que acha que cercado de seguranças vai poder nos inibir. Pelo contrário, aqui fica o nosso registro. E o senhor, senador João Alberto, o senhor é lá do nosso estado, o senhor começou a presidir, o erro todo foi com Vossa Excelência, que estava aqui presidindo essa casa, e não me passou a voz de liderança. Senador João Alberto, o Maranhão está com vergonha de Vossa Excelência. Sabe por quê? Porque lá a maioria é zona rural, era um projeto que ia beneficiar a zona rural, senador. Quem lhe elegeu não foi o Temer não, foi o povo do Maranhão. E aí o que o senhor faz? Corta o microfone, não é de um colega seu do estado. Se fosse eu no seu lugar, eu lhe daria a palavra, mas não, simplesmente o senhor só cumpre a tradição de achar que cumprir ordem do governo é não respeitar os outros, ou não respeitar as partes. Aqui fica registrada a nossa indignação. Aqui quantas vezes a gente discutiu com a base do governo, a maioria são meus amigos, a maioria me dou super bem, porque a gente discute fatos, e depois que acaba todo mundo dialoga. Agora vim simplesmente com a máquina daquela época que nem a minha geração viveu, a gente só ouviu falar,
A época da ditadura talvez não faziam isso, sabe por quê? Porque fechava esse parlamento. Na época da ditadura não precisava, porque não tinha isso aqui. Agora, dizer que é democracia, sentado nessa cadeira, calando a voz de quem foi votado e diplomado, só o povo para me calar, só o povo para calar esses deputados. Respeite a Câmara dos Deputados. O PDT, entre obstrução, não participa mais dessa sessão na noite de hoje. E Vossa Excelência, volte para o Ceará. Já falou, Gonzaga Patriota. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação.